E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo tudo para vocês sobre a chegada de Hernan Crespo. Terça-feira aí movimentada lá no nosso tricolor. E quero que você deixe aí a sua opinião. O que você achou da chegada do Crespo? E também tivemos aí a confirmação da saída do Juan Tressoldi. O zagueiro não ficará no São Paulo. Vamos estar trazendo tudo sobre o mercado da bola para vocês aqui. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias pra vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, cara. Chegada do Crespo, o Crespo falou muita coisa legal, trazendo tudo pra vocês. No final eu volto, a gente vai comentar muito sobre o Crespo, mercado da bola ou São Paulo, muita coisa. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Apresentação do Hernan Crespo, trazendo informações do São Paulo. Bom trabalho para você, Edu. André, tamanho desse desafio do Crespo, depois de tudo que aconteceu com a passagem do Zubeldia. É um desafio grande e tem muitos pontos, né? O Edu traz todo o cenário de jogadores saindo, até para o São Paulo tem uma questão financeira a ser tratada, e o time para a segunda metade, talvez, da temporada, vai ter uma mudança considerável em relação ao que vinha sendo as últimas semanas. A gente falava muito da dificuldade, com todas as críticas que possa ser feita ao trabalho do Zubeldia, mas é inegável a dificuldade que ele teve por conta das contusões. E agora você tem a perspectiva de voltas importantes ao longo do segundo semestre, né, de Oscar, de Lucas, de Ferreirinha. Então o time vai ser muito diferente, né? E de um São Paulo que acho que o objetivo maior, ainda mais pelo começo ruim no Brasileirão, é na disputa dos mata-matas, onde já demonstrou com muita força no ano passado, ainda que não tenha conseguido conquistar um título, mas fez boas participações, mas sem deixar de lado o brasileiro. Então, acho que os retornos desses jogadores vai ser importante também para você, além de jogar com mais força, né? Porque acho que o time titular do São Paulo é bom. O problema é a profundidade do elenco, e a partir do momento que você teve tantos problemas de lesões, isso acabou comprometendo o fato de você se dividir em tantas competições. Tanto que no mata-mata conseguiu avançar, mas no brasileiro faz uma competição muito abaixo do esperado. Então o cenário vai mudar bastante, e de um técnico que vem fortalecido na carreira. Assim, acho que ele cresceu tendo essa passagem pelo futebol asiático, foi muito importante, e aí pesa a favor da questão da disputa de mata-mata. Foi muito bem no Al Ain no primeiro ano, quando ganha a Champions Asiática da forma como foi, passando pelo Al Nassr do Cristiano Ronaldo, pelo Al Hilal, e num jogo que ele foi muito estratégico, nos dois jogos menos de 40% de posse de bola, sabendo explorar a defesa alta. Então acho que o Crespo mostrou o repertório ali para duelos de mata-mata que vão ser importantes, mas de um time que vai mudar bastante, né? Como eu falei em relação às últimas semanas, em alguns aspectos muito positivo pelo retorno das lesões, mas perspectiva de que possa fazer um bom trabalho o Crespo. Você falou de Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 14º colocado. Campanha muito Aí você ruim. vai falar, 14º não tá tão lá embaixo. Tá lá embaixo, sim. Tá com 12 pontos, tem um ponto a mais do que o Santos, Vitória e o Internacional, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Então o São Paulo está a 1 ponto da zona do rebaixamento. É muito pouco para o elenco que o São Paulo tem, não é, Eugênio? Sim, é muito pouco. Embora o campeonato esteja ainda numa fase inicial, ele já deveria ter marcado mais pontos. O São Paulo foi um time que empatou muito nesse início de competição, né? Ficou muito naquele empate, e aí depois começou a perder. E perder em casa, o que não é muito comum. Então vem a mudança. A vantagem do Crespo é que ele vai ter uma pré-temporada. Não é uma pré-temporada ideal, mas ele vai ter um período ali para apresentar aos jogadores as ideias dele. É importante que ele possa identificar o elenco que ele tem nas mãos, porque vai lidar com problemas semelhantes aos que o Zubeldia enfrentou, que são os problemas das lesões, né? Jogador que sai, jogador que não aguenta muito tempo. As grandes estrelas do elenco do São Paulo têm tido problemas constantes de lesão, especialmente o Lucas, e agora chegou e está com muitas dificuldades também o Oscar, o Caleri fora, mas agora para o lugar do Caleri, o São Paulo está buscando opções, está buscando melhorar ali, qualificar aquela parte do ataque. Vamos ver o que ele consegue mostrar para a gente. A primeira passagem foi interessante, ele saiu chateado de ter saído, né? O Crespo criou um laço, criou um vínculo, criou ali
uma história com o São Paulo e ele parece chegar, a gente vai ver, provavelmente ele falar isso daqui a pouco na coletiva, muito empolgado em retomar um trabalho que ele deixou lá atrás, numa circunstância até semelhante à do Zubeldia. Porque ele tinha uma história, ele se considerava muito participativo, só que faltou ali um elan, faltou uma continuidade e ele acabou saindo. Mas não saiu de forma traumática, não saiu deixando uma imagem negativa. Foi um momento de uma escolha da diretoria. E agora ele volta para retomar esse trabalho. Vamos ver o que ele consegue acrescentar de diferente em relação ao que ele mesmo fez na primeira passagem. Tem uma preocupação muito grande, né, em explicar determinadas situações, o porquê dele voltar para o São Paulo, por que ele tem essa paixão tão grande pelo São Paulo, de um clube gigante, de um clube que tem uma representatividade muito grande, né? E eu achei bem interessante um ponto que ele tocou, Ricardão, ele chega agora e de como ele chegou em 2021, né? Exatamente a mesma situação de um técnico que vinha de um título da Copa Sul-Americana, né, com o Defensa e Justiça, e chega agora com títulos no mundo árabe, num clube que tem, né, situações diferentes. Quando ele chega no São Paulo em 2021, o São Paulo estava num jejum histórico, né, de títulos de qualquer competição, não ganhava uma competição simples há 9 anos, né? 2012 ganhou a Sul-Americana e foi campeão paulista em 21. E agora ele chega num clube diferente, um clube que tem uma Copa do Brasil recente, que montou elenco para disputar a Copa Libertadores da América, mas mesmo assim se preocupa com muita coisa. E a pergunta do Gabriel, assim, não é porque o Gabriel está com a gente, mas é a que mais está repercutindo pelo que eu estou vendo aqui na rede social e nas bancadas, né, da imprensa, da questão da utilização da base. Para o Crespo, na resposta dele, tanto faz se é um jogador que tem 18 como 38 anos. Se o jogador é jovem, ele tem que jogar, se ele está mais velho, ele tem que jogar, depende da situação dele dentro de campo. Ele citou o Luan, citou o Gabriel Sara, citou o Igor, citou outros jogadores. Então, uma entrevista muito bacana, né, que deixa as torcedoras do São Paulo animados pelo que vem pela frente e principalmente pelo respeito que ele já tem ao clube, né? Essa história, pô, não vou falar em portunhol, vou falar em espanhol, porque ele quer expressar o sentimento dele em cada situação. Muito boa entrevista para começar, já era esperado em se tratando de Hernan Crespo. Exato. E aí a gente está aqui com o Gabriel, que está lá, né, na sala de imprensa do Morumbi, lá na zona mista, né, Gabriel? As primeiras impressões aí pessoalmente do nosso novo treinador, comenta um pouco aí o que você viu e percebeu. Senna, novamente, boa tarde para você, para o nosso Fernando Camargo e para a nossa audiência aqui na Arquibancada Tricolor. Realmente uma entrevista bastante, assim, marcante, muito boa a entrevista, né, no meu ponto de vista do Crespo. É um técnico que expressa uma visão muito clara do que é a fase política do clube, a fase financeira, o uso da base, que foi a minha pergunta para ele também. Acho que ele conseguiu trazer uma resposta muito importante, né, falando aí também quem está melhor vai jogar e que ele não enxerga o futebol com, assim, documentos, né, e que é o nível de enfrentamento que decide quem vai a campo. Essa coletiva do Crespo é quase uma aula grátis de futebol, né? E de leitura de assim, situação também, da emoção de estar de volta. Ele ficou bastante emocionado na pergunta que foi, né, em relação ao que mais marcou ele na última passagem. Ele falou que tem algo mágico quando ele entra na Barra Funda, no Morumbi, que atravessa ele. E acho que uma resposta muito interessante também, a gente falando aqui dessas aspas dele, quando ele foi perguntado assim do porquê que ele aceitou nessa volta depois de 4 anos e tudo mais, e ele falou, cara, eu aceitei porque é São Paulo e ponto, né? Aí falou que foi, enfim, sentimento, que depois ele ia ver o que tem que melhorar. Depois ele ia ver o que tem que corrigir, ia ver questão de multa, ia ver tudo. Mas quando veio esse convite, ele aceitou de cara. Então, acho que é um ponto muito importante. Essa leitura dele do contexto, acho que foi impecável na entrevista de hoje. A gente espera que a prática seja tão bonita quanto foi essa, entre aspas, teoria, esse discurso do Hernan Crespo. Já começa assim, ganhando pontos, pelo menos comigo, pela forma que ele tratou
os temas, pela forma que ele mostrou que tem entendimento da real situação do clube. E é isso. Acho que o torcedor, ele merece um time bastante aguerrido, como ele prometeu, e ele merece um verdadeiro e assim genuíno e sem nenhum exagero infantil, muitas vezes, amor à camisa do São Paulo e com respeito, né, de quem comanda. Então, acho que isso faltou muitas vezes. Acho que melhoramos o nível, acima de tudo, hoje com essa entrevista do Hernan Crespo. Acho que foi muito boa, muito inteligente ele ao fazer as suas ponderações. Aí, obviamente, o campo vai ter que apresentar uma resposta. A gente não sabe se rápida, né, que esse é um ponto também que a gente tem que ponderar com o nosso torcedor. Até foi a pergunta, eu acho que foi do Alex Salvador, né, de alinhar a expectativa. Ele falou, minha expectativa é ganhar, né? Ele vem para ganhar, mas é importante ponderar essa expectativa também, não achar que ele chega com uma obrigação de apenas ele melhorar aí para a sequência. Eu acho que com esse discurso e com a forma que ele chega também, enfim, nosso Chapon está aqui para provar isso, que foi uma belíssima coletiva, eu estava comentando aqui, ele chega para provar isso, meu caro Ricardo Senna. Eu acho que os próximos passos vão ser muito direcionados também a críticas ao próprio elenco. Gostou da coletiva, Chapão? Deixa eu dar uma invadida aqui, só falando uma parada. Eu fico muito chateado. É chato. Mas infelizmente São Paulo vai ter que ser campeão da Libertadores com o Hernan Crespo. Não, agora brincadeiras à parte. Galera tá empolgada e tem que estar realmente empolgada e tá tudo certo. Eu achei uma coletiva muito lúcida dele, né? Sabe dos desafios, e mostrou que não existe essa questão só da hierarquia pelo nome, pelo tempo de casa. Quem mostrar trabalho vai. Falou que não vai se prender a esquema tático, achei isso legal. Achei importante também, ele ressaltou duas vezes, né, sobre a questão da base, na pergunta pro Gabriel. Aí eu perguntei sobre pragmatismo ou tentar implementar um futebol mais vistoso, né, bonito de se assistir. Ele falou que não se prende a isso, eu achei muito importante também. Ele foi bom também. Eu achei importante ele falar que não vai se prender a 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1, vai se adaptar adversário a adversário. Que eu acho que esse é um dos principais pontos do futebol hoje em dia no futebol brasileiro. Quando você tem um calendário desgastante, massivo, que leva todo mundo à exaustão, o grande desafio é você encontrar as deficiências no outro time e saber explorá-las na partida. E aí depois vem a visão dentro de campo para você corrigir algo que não está dando certo, você fazer uma mudança de posicionamento, por aí vai. Mas gostei. Eu nem ia fazer a pergunta que eu fiz, que é a pergunta anterior à minha que eu ia fazer de uma outra forma. A da Pri também era minha. Então, aí a gente tem que acabar mudando ao longo do tempo. Mas eu acho que a gente consegue extrair boas coisas do Crespo, que realmente, isso foi o que eu falei nas últimas lives aqui no Arquibancada. Que Crespo chega no São Paulo. Que esses 4 anos, uma parte no Catar, uma parte nos Emirados Árabes, agrega ao Hernan Crespo para treinar o São Paulo. Eu acho que na primeira passagem, diante de todas as dificuldades, ele também era muito preso a uma convicção e a um esquema, e ele chega externando algo diferente agora. Gosto disso. Só para falar rapidamente aí que eu vou gravar minhas passagens. Perfeito. Outro CNPJ. Vai vir para outro CNPJ também ganhar os seus 3 salários. Então, é o ponto mais importante. Agora, Senna, também para a gente pontuar, né, isso que disse nosso querido Giovanni Chacon em relação à essa coletiva do Crespo e tudo mais. Eu estava falando mais baixo aqui, porque tem outros colegas gravando aqui também, né, pessoal concentrado para fazer a decupação aqui também do material, não vou ficar gritando aqui na sala. Então, só para a galera que perguntou, tô com a voz embargada? Não estou emocionado com a coletiva, embora muito feliz com as aspas do Crespo. Estou só falando baixo em respeito aos colegas por aqui. Mas acho que é também importante essa mentalidade do Crespo, porque ele chega já assim, sabendo onde ele está pisando, né? Ele não é bobo nem nada, ele sabe o que derrubou ele na última passagem, ele sabe muito bem quais foram os erros cometidos, mas principalmente ele chega com uma visão muito clara do Campeonato Brasileiro. Ele até foi perguntado da sequência, falou, já volto contra o Flamengo do Maracanã, Bragantino, depois Corinthians, falou, isso é o Campeonato Brasileiro. Talvez tenha faltado esse entendimento para o Crespo em 2021, né, do que era realmente o Campeonato Brasileiro. Ele certamente conhecia Flamengo, conhecia Grêmio, conhecia esses times, né, enfim, Fluminense, Palmeiras, os clássicos, mas acho que em dado momento de 21 ele subestimou os times, entre aspas, menores que jogam o Campeonato Brasileiro, que são pedra no sapato e tiram pontos.
acho que esse erro ele não comete mais. Ele mostrou muita convicção esse ano, né, de que precisa tratar com mais seriedade também esse Campeonato Brasileiro. Então, acho que foi uma belíssima entrevista coletiva do Crespo, um cara que sabe onde está pisando e que certamente alimenta expectativa. Vai ser campeão? Vai ser o cara que vai ficar aqui por mais 8 temporadas? Eu espero que sim. E ele espera que sim também. Ele até falou, né? Falou, pô, meu sonho é estar na prateleira do, enfim, Muricy, Tele, mas a gente vai ver, né? Isso vai ser algo trabalhado. Meus amigos, o Hernan Crespo chegou e em menos de uma semana já perdeu 2 jogadores. Igor Vinícius, será que é uma perda? Acho que não, né? Indo para o Santos e o Juan Tressoldi indo para voltando, né, pro time dele, lá na Itália, se eu não me engano. Cara, São Paulo tá numa crise danada, não conseguiu estender o empréstimo, o time quer vender, o Juan Tressoldi não queria emprestar. Acontece, o São Paulo agora vai ter que repor esse zagueiro, porque apesar que se você não for utilizar o Ferrarese na lateral, você tem zagueiros: Arboleda, Alan Franco, Sabino e Ferrarese. Você tem 4 zagueiros no elenco do time de São Paulo. É um número razoável. Talvez a saída do Juan Tressoldi abra espaço na folha de pagamento do São Paulo para o São Paulo contratar mais um volante, mais um meia, mais um atacante. O São Paulo que está em busca de um atacante de beirada, né? Tem lá o Biel, que é um das pautas do São Paulo. Sempre por empréstimo, rapaziada. O São Paulo não tem dinheiro para comprar ninguém, então é sempre por empréstimo. São Paulo tá numa draga danada, não esperem o São Paulo. O São Paulo só vai conseguir contratar alguém, talvez, contratar quando eu falo comprar direitos, talvez na janela de janeiro. De dezembro para janeiro, talvez. Se não, se fizer tudo certo, na janela do meio do ano que vem, o São Paulo aí consiga ir no mercado e trazer alguns reforços interessantes. Até lá, jogador por empréstimo ou jogador sem contrato. Jogador por empréstimo ou jogador sem contrato. É isso que vai acontecer com o São Paulo. Só isso que o São Paulo tem. Tivemos aí a entrevista do Hernan Crespo, que falou muita coisa legal. A gente vê a imprensa São Paulina e o pessoal da arquibancada decolou. Há muito tempo que a gente não vivia essa esperança com a chegada de um treinador. Com o Carpini, ele já chegou desconfiado, né? Ele já chegou aí tendo a desconfiança por ser quem ele era. Com o Zubeldia, a gente tinha a incerteza. A gente sabia que o Zubeldia tinha sido campeão do Defensa e Justiça e tal, mas ele nunca tinha tido um desafio tão grande quanto treinar o São Paulo, né? O atual São Paulo, o maior time da carreira dele. Hoje, eu acho que o torcedor do São Paulo vê a chegada do Crespo diferente. Vê a chegada do Crespo com um certo quê de esperança. Porque o Crespo não é aquele treinador que na primeira passagem chegou com a desconfiança. Chegou com a incerteza de o que esse cara pode dar pra gente. Era um dos primeiros trabalhos do Hernan Crespo. Hoje, 4 anos depois, 6 anos depois, né? 4 anos depois, o Crespo ganhou títulos. Treinou grandes equipes. Ah, mas treinou na Arábia. Mas ele treinou bons times na Arábia. Na entrevista dele, ele falou que ele conquistou a Tríplice Coroa lá dos Emirados Árabes, conquistou a Champions dos Emirados Árabes. O Crespo conseguiu títulos lá, ele amadureceu como técnico. Então, hoje, eu, particularmente, como São Paulino, vejo o Crespo chegando com uma bagagem, com uma inteligência, com mais preparado e que nos causa, ou pelo menos que me causa, uma esperança de fazer esse time jogar. Né? Esse para mim é o ponto principal. Para mim, a chegada do Crespo dá uma esperança de ver ele fazer esse time jogar mais. Não tô falando aqui de ser um time brilhante, de ser um time que vai amassar todos os adversários, mas de ser um time que jogue bola. O time do Zubeldia desse ano, do ano passado, ele era um time extremamente competitivo. Não dava show, mas era um time extremamente competitivo, combativo, muito parecido com o time do Dorival, por sinal.
O time desse ano, com as chegadas dos reforços, quem é meu inscrito aqui sabe. Eu sempre disse, o São Paulo desse ano talvez seja um time que corra menos, mas que tenha capacidade de jogar mais. Você tem Lucas, você tem Oscar, você tem Ferreirinha. É um time, você já tinha a volta do Alisson, do Pablo Maia, que o Zubeldia não pôde contar com eles no ano passado. Então, sabe, você tem de onde, ou tinha, ou tem de onde tirar. Então, pra mim, esse time do São Paulo podia jogar mais bola, mais futebol mesmo. E o Crespo disse isso. E isso é o interessante. O time ter uma identidade. O São Paulo pode não ser um time brilhante, mas também pode não ser um time só que corre, que só marca, que os caras se matam dentro de campo, buscando a bola, como se fosse um time argentino. Mas que quando tem a bola, tem dificuldade de criar. Eu vivia dizendo isso. O São Paulo do Zubeldia é um parto para criar, cara. É uma dificuldade tremenda para criar. Algum jogador do São Paulo tem que tirar uma cartola, tem que tirar uma jogada. O Lucas tinha que arrancar, o Oscar tinha que achar um passe, o Ferreirinha tinha que driblar 2, 3. Não era um conjunto, não tinha uma simbiose entre o time que criava de forma automática, com jogadas. Não, a jogada começa pelo lado direito e termina pelo lado esquerdo. Essa bola vai vir pro lado direito, o cara vai fazer o facão, vai achar essa bola, a bola vai ser ligada no fundo e tocada para trás. Não tinha. O São Paulo do Zubeldia não tinha isso. Era um parto para criar, era bola na área, era escanteio, era pênalti, era falta. Era o Lucas arrancar, era só isso. Era bola, chutão para a bola na frente pro Caleri se virar e fazer alguma coisa. Os times do Crespo lá na Arábia eram times que se maleavam, que jogavam de forma diferente. Eu cito isso como exemplo. O Crespo ganhou do time do Jorge Jesus explorando com o famoso jogo de ligação direta. Chutão. Mas não era um chutão de qualquer jeito. Era fazer o time adversário sair, atrair o time adversário para um canto e jogar a bola nas costas da defesa. Os 4 gols o jogo, se não me engano, foi 4-2. Os 4 gols do time do Crespo foi assim. A bola esticada nas costas da defesa, o cara saía na cara do gol, fazia jogada. Tinha pênalti, se eu não me engano, foi 3 gols de pênalti. Mas todos os gols criados dessa maneira, com a ligação direta. A ligação direta não é necessariamente um chutão para frente. É você explorar as costas da marcação adversária. Eu disse isso hoje no vídeo mais cedo. Para mim, outra coisa que o Crespo pode viabilizar e fazer é fazer o Oscar jogar por dentro como o Benítez jogou na época do Crespo. Benítez que quando não estava machucado, jogava muita bola. Ele amassava no time do São Paulo. Ele jogou muita bola no São Paulo. O problema é que ele era de vidro. Não aguentava jogar, estava sempre machucado. E outra coisa, ele pode fazer o Benítez jogar, o Oscar jogar como o Benítez jogou, como literalmente o maestro do time, e fazer o Lucas deixar de ser o cara aberto pelo lado direito e passar a fazer a função que o Rigoni fez muito bem lá atrás. O Rigoni jogou muita bola com o São Paulo como segundo atacante. O Lucas pode passar a ser segundo atacante. Eu, sinceramente, estou bem curioso para saber o que o Crespo vai fazer com esse time. E acho que ele tem capacidade de fazer esse time jogar um bom futebol. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E valeu.